Como podemos magoá-lo? Nós tínhamos uma dívida impagável. O nosso problema com relação ao pecado era algo gravíssimo. Não havia como Deus remediar a nossa causa se não fosse Ele mesmo, aquele que sofresse o dano em nosso lugar. Por quê? Porque quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e colocou o homem para poder expressar o seu governo, expressar a sua vida. Este homem, ele era como que... Vocês ouviram bem? Deus criou o homem para expressar a vida dele. Deus nos criou para nós expressarmos Ele. Como posso expressá-lo com a minha capacidade? Não posso. Eu tenho que ter o Espírito Santo. De novo, para ter o Espírito Santo, eu preciso me arrepender do que eu sou. E à medida que eu tenho o Espírito Santo habitando, ele chama a atenção toda hora. É um pai que está em cima do filho ali, ó. Aí não, papá. Não é como os pais de hoje, que os filhos fazem 1000 coisas erradas, ainda passam a mão e ainda dão um presentinho. Não repreende mais os filhos. Pode dizer, né? O nosso Pai Celestial, não. O nosso Pai Celestial mandou o Espírito Santo dele habitar no filho dele. Para repreender, para demonstrar, para divertir, dizer o caminho. E aí, nós estamos aceitando isso? Ou nós queremos agir pelo nosso eu? Os nossos dotes, a nossa intelectualidade, nosso poder econômico, familiar. É triste, meus queridos. A parte mais importante de toda a criação de Deus. E agora, quando este homem, ele peca, ele cai, não foi algo tão simples. A queda não foi uma coisa tão simples. Não era um problema fácil de resolver. Digo para vocês, irmãos, nós sabemos que para Deus não há nada impossível. Para Deus não existe nada que seja difícil, exceto uma coisa. Só houve um momento em que Deus teve que se deparar com algo que exigia dele algum desgaste. Se é que eu posso dizer assim. Só houve uma única vez em que Deus se defrontou com algo que para ele não era simples de resolver. Sabe qual? Perdoar os nossos pecados. Quando Deus criou todas as coisas, o universo, ele disse, haja isso, haja aquilo. Quando ele criou o homem do pó da terra. Nada para Deus era difícil. Como de fato, nada para Deus é difícil, nada é impossível. Mas havia algo para Deus que não era tão simples assim. Como nos perdoar? Bom, ele poderia nos perdoar como ele criou o universo. Ele disse assim, haja perdão, nós estaremos perdoados eternamente. Não é verdade? Ele poderia dizer assim, acabou, Satanás. Você não vai existir mais. Pronto, tudo novo. Só que Deus iria ferir o seu caráter santo, o seu caráter justo. Ele iria ferir a sua glória eternamente. Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é glória. Por causa da sua glória, justiça e santidade, ele não poderia nos perdoar de qualquer maneira. Porque quando o homem pecou, a glória de Deus foi exposta ao opróbrio. A justiça de Deus foi ferida, foi maculada. Em que sentido ela foi maculada? Como que agredida por causa da queda. A queda não foi uma coisa simples, irmãos. Mas Deus poderia resolver com o plano B. Ele poderia mandar um anjo morrer no nosso lugar. Todos nós estaríamos satisfeitos. Não a sua glória, não a sua justiça e não a sua santidade. Então, a única forma de Deus nos perdoar é
era se ele mesmo que tivesse que sofrer todo o dano, toda a culpa. Porque só havia um meio de Deus resolver o problema da nossa justificação. Que a obra fosse realizada de tal maneira que a sua justiça fosse plenamente satisfeita. E para que a sua justiça fosse plenamente satisfeita, ninguém poderia oferecer esse sacrifício que não estivesse à altura do caráter de Deus. Isto é, o sacrifício teria que estar à altura do caráter de Deus, à altura da justiça de Deus. Então não havia ninguém. Digo para vocês, ninguém poderia satisfazer a justiça de Deus a não ser o próprio Deus. Isto é, toda a satisfação de Deus se encontrava dentro dele. Não havia nada fora de Deus que pudesse satisfazer sua justiça. É aí que entra o Filho de Deus. Só havia uma única pessoa em todo o universo que poderia satisfazer plenamente a justiça de Deus. Ora, como que Deus poderia dar o seu Filho para morrer por nós, irmãos? Se ele é o autor da vida, ele é a vida, ele é eterno e ele não morre. Aí ficou, se era difícil, ficou impossível. Aí entra, irmãos, o mistério da encarnação. Aquele que era Deus agora teve que se tornar homem. Aí ele entra no processo da gestação humana e se torna homem. Paulo explica isso aos Filipenses, capítulo 2, diz que ele, sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Ele se esvaziou. A cruz é a glória do esvaziamento do Filho de Deus. E ali ele estava na cruz. Então você vê, todo o sofrimento de Cristo ultrapassa os limites daquilo que um homem pode suportar. Ele foi julgado, condenado, açoitado, ele foi esmagado, ele foi colocado lá naquela cruz e sustentado ali por 6 horas, mas não morre. Ele não morre porque a morte não tem poder sobre ele. Porque a morte não tem poder sobre aquele que é o autor da vida. A morte não tem poder sobre aquele que é eterno. E mais ainda, a morte não tem poder sobre aquele que não tem pecado. Embora ele estivesse no lugar dos pecadores, a morte não tinha, mesmo assim não tinha poder sobre ele. Ele estava no nosso lugar. Ele ocupou o nosso lugar. Ele ocupou o nosso estado de condenação. Mas mesmo assim a morte não tinha poder sobre ele. Então o que ele faz? É uma loucura. Isso daí é uma loucura para a compreensão humana. Isso daí a gente vai ter revelação à medida que Deus permita para cada um de nós. Né? Um Deus Filho que encarna para ter a vida que ele teve. Eu entendo que ele encarnou para ter uma referência para nós que estávamos perdidos. E essa referência só pode ser atingida se arrependermos de não ter uma vida espiritual. Então, morrendo naquela cruz com ele, como carnal, isso em termos de valores do sistema mundano, morro para esse sistema, estou vivendo nele, mas ele não tem nenhuma significância e passo a ser conduzido por Cristo, que me comprou naquela cruz, e para isso eu recebo o Espírito Santo que me diz como andar nesse mundo e como me relacionar nesse amor ágape com a Trindade, sendo protegido por Deus. E onde que eu vou cumprir os propósitos que Deus quer para mim. Isso vale para cada um, falo para mim, mas vale para cada um de nós. O importante é a gente começar a vida espiritual. Esse é o objetivo da academia, treinar a vida espiritual. A academia é para treinar, né? Nós estamos treinando a vida espiritual. Como a vida é espiritual, nós podemos aqui, usando a internet, tranquilamente, trocar sentimentos aqui, entender o que Deus quer para cada um de nós, ter as nossas revelações e pregando o Evangelho, ou seja, Cristo,
falando dele, vivenciando com ele 24 horas. É isso. Viver nesse contexto de vida espiritual. Esse é o nosso objetivo.